Então, aqui nesse episódio do podcast É Sempre Sobre Pessoas, eu recebo hoje um cara que eu considero não só um grande amigo, mas eu considero esse cara uma enciclopédia de conhecimentos esportivos, especificamente, mais especificamente do futebol. Um cara que teve algumas iniciativas muito bacanas que ele vai contar aqui, em especial uma delas durante a pandemia, de fazer um quiz do futebol. É o Guilherme Parro. Guilherme, puta, cara, obrigado pelo teu tempo, pela tua, né, não pensou duas vezes para responder sim. Em menos de 24 horas do momento que eu te convidei, você já está aqui. E assim, para a gente só dar o pontapé inicial, é, se apresenta, fala um minutinho sobre você, porque a gente tem muita coisa legal para conversar hoje aqui. Eu tenho certeza que quem acompanha esse podcast aqui vai adorar um monte de coisa que a gente tem para falar aqui, porque além de um monte de coisa em comum que a gente tem, além do teu conhecimento sobre futebol, você também conhece muito de muitas outras coisas. Mas fala um pouquinho de você. Valeu, Ivan, pessoal que nos ouve, nos vê. Acho que não tem como negar, eu tenho espalhados aqui por esse quarto coisas que eu já fiz, equipes que eu já trabalhei. A câmera não está pegando as medalhas, mas está ali no cantinho também. Eu sou graduado, eu sou bacharel em educação física. Depois eu fiz especialização em futebol e futsal. No meio de tudo isso, já atuei como professor e tradutor de francês, de inglês, já quase fiz história, já quase fiz jornalismo, né? Quem sabe um dia esse quase aconteça. Hoje eu me divido, ainda dou algumas aulas de idiomas, mas me divido como supervisor do futsal feminino da FSU, que é esse time aqui e essa bolsa aqui, e também sou repórter deles, da TV local, né? Quem quiser acompanhar a gente, a FSU TV, eu ainda apanho do retorno. Eu não sou um grande jornalista, não, né? Eu posso dar essa desculpa. Mas é um prazer estar aqui. Gosto muito de viajar, sou apaixonado por esportes, como você disse, e devido à nossa amizade, assim, foi rápido essa nossa marcar a agenda e estar aqui. Talvez uma das curiosidades mais interessantes da nossa amizade é que a gente se conheceu online. E até hoje a gente não se viu ao vivo e a cores, né? Quer dizer, a gente se Sim. conhece em Full HD, né? Em, 4K às vezes, né? em 4K, né? Mas a gente ainda não se conhece em touchscreen, né? Essa é uma curiosidade, e isso foi lá da época em que a gente fazia lives pelo aplicativo do Periscope, né? Essa é uma curiosidade interessante, que a gente se tornou amigo por causa disso, né? Que é até assim, até antes da gente começar aqui, fora da gravação, a gente estava comentando especificamente disso. Como é que foi a tua escolha pela educação física, Guilherme? Como é que foi essa entrada? Foi uma coisa assim, tipo, você já sabia que você ia fazer? Como é que foi isso? Não, não, Cara, eu não sei se teve também um momento, assim, que foi um clique também, não. Assim, foi meio que orgânico, se é que eu posso dizer, sabe? Não foi, né? Meus pais foram atletas, né? Não a nível super profissional, mas jogos abertos, jogos da juventude. Eu não sei como é que vocês chamam em São Paulo, né? Se tem a mesma nomenclatura, mas deve ser parecido. E, e desde pequeno eu lembro com, com o apoio deles, eu vou falar isso aqui em público, de faltar na escola para assistir jogo de Copa do Mundo, de faltar na escola para ou acordar de madrugada para assistir Olimpíada, assistir Fórmula 1. Então, eu lembro, a gente até estava falando em off, acho que foi ontem, da narração do Galvão Bueno, né, naquela prata de Sydney. Eu tinha 8 anos, em 2000, ia fazer 9. Eu estava assistindo acordado com meu pai. Ele acordava e falou: Não, não, é hora da Olimpíada, acorda aí. De madrugada, uma criança de 9 anos. Acho que aquilo foi pegando, eu fui pegando gosto. Sou apaixonado, assisto qualquer esporte, mesmo que eu não entenda. Eu lembro que em 2016 o Sport TV lançou 16 telas para assistir. Não sei se você lembra disso.
E eu tentava assistir todos os esportes naquelas 16 telas, era no celular, no tablet, na TV. Foi uma grande Olimpíada aquela lá. E por causa da influência, acho que essa paixão ficou incutida em mim. Eu fui atleta, não no mesmo nível deles, mas de basquete, de badminton, de futsal, de futebol. Joguei bastante coisa. Só que talvez por influência dos idiomas, que também é uma grande paixão minha, hoje eles são professores de português e inglês. É, acho que eu fiz letras, por isso eu fiz letras primeiro, né? Eu comecei falando esse bate-papo que eu gosto de história, então, assim, o primeiro e o segundo ano de letras me possibilitou ter contato, não em touchscreen, igual você fala, né? Mas me possibilitou ter contato com artigos, com cartas, com coisas assim da língua portuguesa que eu sonho em ir no museu e ver pessoalmente. Só que dentro de mim parece que faltava alguma coisa. Eu sentia que a galera de letras não era tão esportiva assim. Eu queria participar das atividades dos outros cursos e nunca formava time, né, e tudo mais. E daí voltei para Moarama. Nessa época eu estava morando em Maringá, fazendo letras na UEM, e decidi fazer educação física. Estava na dúvida entre jornalismo e educação física, mas trabalhar com esporte. Lembro que no primeiro ano já tive estágio numa equipe de voleibol. Depois, no segundo ano em diante, segundo, terceiro e quarto ano, trabalhei com esporte é, paralímpico, né? Trabalhei com equipes de baixa visão, né? E fui me apaixonando. Acho que peguei gosto pela coisa. Não ganha dinheiro igual medicina, mas eu acho que tenho prazer em trabalhar. É, essa estigma, né, da educação física, para mim foi muito parecido, assim, com relação ao você vai morrer pobre, né? Meu pai, eu, diferente de você, tive que enfrentar o primeiro obstáculo para educação física foi dentro de casa, né? Quando você começou nas letras e depois foi para educação física, eu comecei na engenharia, que era a faculdade que meu pai fez. Na primeira semana de aula, eu tinha entrado em algumas universidades particulares e meu pai acabou falando, não, vai fazer essa, que foi a que ele fez, né? Primeira semana de aula, eu falei para ele, para de pagar. Ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, pai, eu quero fazer educação física. Ele falou, você tá louco. Você vai morrer de fome, é profissão de vagabundo. E eu não vou pagar nem o seu vestibular. Você trata de entrar numa faculdade pública, porque isso é cultura de almanaque, né? E aí eu tive que obedecer, tive que entrar na USP, porque senão não ia rolar. Mas, então é diferente, né? E a minha mãe, curiosamente, minha mãe fez letras, professora de português, literatura e francês, né? É muito gostoso esse mundo de pais professores. Eu imagino, porque no caso da minha mãe, eu imagino como foi e como é rico até hoje, quando a gente conversa sobre, por exemplo, sei lá, análise sintática de frases, né? De vez em quando alguém fala, elogia a maneira como eu falo português corretamente, e é porque a minha mãe nunca de maneira rígida, bruta, mas a minha mãe sempre corrigiu a gente em casa e a gente sempre teve boas notas na escola nessa disciplina. Mas, cara, eu não sabia que você tinha começado pelas letras. E isso é interessante. E eu me lembro que uns anos atrás eu estava entediado, porque pessoas como eu e você, que são pessoas que não se contentam com uma área de conhecimento só, né? Isso eu acho que a gente pode dizer que é uma semelhança que a gente tem. A gente quando a gente está entediado, a gente resolve fazer coisas malucas. Então, eu me lembro que uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu decidi investir um ano da minha vida em aprender russo. E você estava aprendendo polonês, não é isso? Sim, sim. Eu lembro que eu tinha uma viagem marcada para a Polônia.
Não sei se foi nessa fase que a gente conheceu e eu ia passar por. Na verdade, eu ia entrar na Europa por Frankfurt, né? Que era o voo direto, né? Lufthansa. E eu ia fazer Frankfurt, ia ficar ali uma semana entre Berlim, Munique, Frankfurt, mas o meu objetivo era ir para a Polônia, voltando no que eu tinha dito na paixão por história, né? Eu queria conhecer Cracóvia, enfim, pela triste realidade que foi a Segunda Guerra, né? Eu queria conhecer Varsóvia por causa como é o nome, perdão, agora eu vou esquecer daquele cientista famoso lá, Nicolau, né? É Copérnico, né? Acho que sim, acho que sim. Mas de qualquer maneira, Nossa, fica à vontade. Se você quiser consultar no celular, no Google aí, não tem. ele, ele é polonês e ele tem museus dedicados a ele, né? Tem outras pessoas famosas polonesas, mas é que como naquela época a estrutura da Europa era um pouquinho diferente, né? Se a gente volta 100, 200, 300 anos, às vezes a Polônia era independente, às vezes estava unida com outro país, enfim. E Varsóvia também tem o Museu do Papa, né? Do Karol Wojtyła, né? João Do Paulo Papa. II. Isso. Então, assim, eu não sou católico, mas eu acho que os 30 e tantos anos dele frente à igreja criou um vínculo grande com a humanidade. Então, assim, você quer conhecer mais daquela pessoa e te gerou curiosidade, né? Era um papa que parece que esses outros, até esse sul-americano, ele não tem, né? E isso me gerou curiosidade. Junto com a paixão pelo vôlei, a Polônia vive batendo na gente, né? No vôlei, vive ganhando do Brasil. Então, li bastante coisas e quis aprender polonês, porque descobri que na Polônia grande parte dos poloneses não fala inglês. E outra, é uma forma de respeitar o país, né? Eu ficaria feliz se um estrangeiro estudasse um pouquinho de português para vir aqui. Da mesma forma que a gente estuda um pouquinho de inglês para viajar para os países anglo-saxões, né? E daí comecei a estudar polonês, paguei curso, não sei se pode falar marca aqui, mas pode, tá permitido, Sim. né? Sim, eu não tenho, hoje o podcast não tem nenhum patrocinador, então não há concorrência. Você pode falar o que você quiser, que não há concorrência. Um dia que tiver, você vai saber com antecedência, fica tranquilo. Fiz Duolingo, paguei Babel, que são aulas bem famosas, né? E aulas muito boas. Comprei minha passagem, como eu disse, ia começar na Alemanha, ia para a Polônia. Daí veio um tal de vírus em 2020. A viagem era em abril. Em fevereiro começou a fechar tudo. Daí, desde então, não consegui voltar ao planejamento da viagem. Quem sabe 2024. Para esse ano não dá. Tem algumas. Eu não sabia que você não tinha ido. Eu pensei que você ia contar a história de ir para Polônia. Eu não sabia que você não tinha ido. Não, mas vou contar de Nova York, então, para dizer alguma viagem, então. A gente pode contar, Porra, né? legal, legal. Então já emenda, porque assim, tem uma coisa muito bacana sobre você, que é diferente, e você sabe do que eu tô falando, tá? Aqui, assim, sem diminuir ninguém, mas você sabe do que eu vou falar agora. Tem uma coisa sobre você que é muito diferente da imensa maioria dos profissionais de educação física. Você entende o esporte como uma manifestação cultural. Você entende o exercício da sua profissão. Você chegou até a mencionar assim sei lá, uma injustiça salarial, dizer, poxa, a gente não ganha tão bem quanto a medicina, talvez exista assim um estigma, né, social de que o profissional de educação física ele é burro, o que quer que seja, então não merece e tal, mas você tem uma pegada, você entende o esporte e a sua profissão como profissional de educação física, assim, muitos e muitos degraus acima, diferente como do que a imensa maioria dos outros profissionais, né? Isso eu sei que a gente também tem em comum, talvez não igual, mas cada um para um canto. Então, quando você fala assim, ah, não, então, Polônia, quer dizer, puta, uma vez a gente ainda nem se conhecia tão bem. E eu vi você falando, eu acho que numa live do Periscope, eu vi você falando alguma coisa sobre futebol.
E, mas foi um negócio tão interessante porque, assim, eu acho que você estava conversando com alguém ou você estava respondendo uma série de perguntas, eu não sei o que foi, mas foi uma coisa assim, eu vi você falando, a gente já se conhecia, mas assim, não era, a gente não se falava quase, e aí eu vi você falando, você deu um dado extremamente superficial do tipo assim, ah, sim, aquele jogo foi 3-1 e de repente você começou. Mas naquele dia, naquele jogo, aquele jogador, naquela época da história, porque o pai de não sei quem, porque. Cara, quando eu vi, eu tinha passado 36 minutos te escutando falar e falei, meu Deus do céu, porque por causa de um gol num jogo de futebol, você transitou por áreas da história, da cultura, da filosofia, e eu fiquei impressionado, falei, puta, que legal, né? E aí passa um tempo e já vou dar um spoiler aqui do que eu vou querer falar já já, você vai contar de Nova York, mas passa um tempo e no meio da pandemia você me convida para participar de um negócio que você inventou online, que é o quiz do futebol. E eu, como sou mega competitivo, as primeiras 2 vezes eu perdi de lavada dos outros caras, eu fiquei que nem um louco. 3 dias depois fiquei estudando, porque você adiantava qual era o tema, então vai ser seleções daqui, seleções dali. Fiquei que nem um louco estudando. Mas me conta da sua viagem para Nova York, porque Nova York é uma cidade que eu visitei 3 vezes na vida. Me conta de Nova York, cara. Quando que você foi para lá? O que que você foi fazer lá? Então vamos lá. Depois a gente volta então, né, para falar dessa parte do histórica do futebol, né? Não tem problema não, né? Não, Mas só fazendo um parêntese grande aí, eu acho que esse jogo que você estava falando deve ser 3-1 Estados Unidos. A Colômbia perde dos Estados Unidos, gol contra do Escobar. Ele chega na Colômbia, ele é assassinado qual é o nome dele? Da guerrilha lá. Já já a gente lembra o nome dele. Lá do Narcos, né? Que ficou famoso aquela série. Mas, então, em 2012, foi minha primeira viagem internacional e, de repente, para Nova York, assim, de cara. Não comecei, para falar a verdade, eu sou vizinho do Paraguai, eu nem tinha ido para o Paraguai e resolvi atravessar as Américas, né? Surgiu uma oportunidade. A minha avó, na época vamos lá, vou organizar só esse pensamento que é importante para explicar como eu cheguei em Nova York. Na década de 60, muitos missionários americanos vieram para São Paulo e Paraná abrirem igrejas evangélicas, certo? certo. A minha avó ficou amiga desses missionários, né? Desde então a gente tem amizade com essas gerações, né? Filhos, né? Hoje netos, até bisnetos. E surgiu a oportunidade de eu ir através da igreja, foi um convite da Igreja Missionária Unida de Nova York, nos quais eram os mesmos pastores, hoje terceira idade, que presidiram a igreja aqui em Umuarama, né? Então, assim, eu só tinha que pagar a passagem de avião, comida 30 dias à vontade, hospedagem à vontade, né? Eu só tinha que pagar a passagem de avião e, lógico, se eu quisesse comprar em Nova York, que a gente sabe que é uma cidade que oferece muita coisa, né? O dólar estava 2 e pouquinho, 3 no máximo, então, assim, o Brasil estava passando por uma facilidade econômica, né? Então eu fui, 2012, primeira internacional, morrendo de medo, passei na Colômbia, fiquei 8 horas em Bogotá. Ah, eu lembro que a gente passou por um raio-x em Bogotá. Eu espero que nenhum colombiano esteja ouvindo e vendo, né? É, a- eu já tinha aberto a mala, tanto a de mão quanto a de rodinha, a despachada, né? No aeroporto de Guarulhos. A despachada foi direto, mas a de mão estava comigo, computador, câmera e tudo mais. Daí a moça pede para eu passar no raio-x de novo, né? Só eu, de, sei lá, 80, 90 pessoas que iam pegar aquele voo. Daí, porque problema de droga, droga, Brasil, Brasil, droga. Eu quase virei para ela, querida, não é eu que vendo para você, né?
né? Mas brincadeiras à parte, me É, comportei. geralmente a rota é invertida, geralmente, né? Essa é a piada, né? Mas a gente sabe que ambos os países têm grandes problemas com isso, né? Fiquei 8 horas no aeroporto de Bogotá. Na época a Avianca ainda existia, foi antes da falência da Avianca, né? De lá eu fui para Nova York. E cheguei à noite, cansado. Eles me receberam. Eu lembro que o pastor Geraldo, Gerald, né? A gente chama ele de Geraldo. Ele recebeu eu e a amiga da minha mãe, que foi juntos, né? E foi abrindo um clarão. Ele abraçou, ele é grandão, 1,90 m, cento e tantos quilos. Abraçou nós dois assim pelo pescoço e abriu um clarão, porque se ele não fizesse isso, tava cheio de taxista tentando dar aquele miguezinho, tentando pegar você pela mão, levar pro táxi, sabe? No mesmo estilo, para quem já foi para Salvador, o pessoal que tenta pôr pulseirinha obrigando você a comprar, entendeu? Você desceu no JFK? No JFK. Uhum. E nos levou, chegando na igreja, tinha um churrasquinho esperando a gente, bem brasileiro, da Legal. que ele podia. Tinha um supermercado brasileiro, 3 quarteirões ali, era em Long Island City, né, que é Queens, né, sentido Queens ali, que é uma mistura. E fomos bem recebidos. Era 2 dias depois, era 4 de julho, eu pude vivenciar o que é o Independence Day. Eles são vidrados naquele país. Que Uma paixão que legal. a gente, né? Se você for perceber, a gente não tem, né? No nosso Não 7 de tem. setembro. Não tem, não. Não. Mesmo assim, se a gente pensar assim, né, que nós estamos saindo né, sem qualificar bom ou ruim, mas nós estamos saindo de um governo que federalmente tentou instituir assim um pensamento mais nacionalista, mas ainda assim nossa cultura não, Não não é mesmo. tem, não é festividade para nós, não é festividade, né? É porque de uma certa forma sei lá, isso fica para a gente já já falar quando a gente falar de história, mas eu penso que fica no ar aqui, de certa forma, para nós, 7 de setembro, que seria, vamos dizer, o paralelo com o 4 de julho lá, é independência de Portugal, né? É isso que a gente comemora, vamos dizer assim, né? O Uhum. fenômeno que a gente comemora seria isso, né? 4 de julho, os Estados Unidos ficaram independentes de quem? Né? E outra, olha que interessante, os Estados Unidos são um país que não tem nome, eles são os Estados Unidos, né? Então, Uhum. assim, eles têm o nome União, o nome, apesar deles não terem nome, eles são os Estados Unidos. Então, talvez haja muito o que comemorar, porque eles estão unidos. Nós simplesmente rompemos com um império. E será que rompemos, né? Então, fica no ar. Isso. Mas e aí, Sim. você chegou lá então e era 4 de julho. E daí veio o pessoal da igreja. A gente fez um churrasco e eu fui elevado ao título de churrasqueiro porque eu era brasileiro, simplesmente pelo fato de ser brasileiro, dizer que eu domino acender churrasqueira. Hoje sim, mas em 2012, não, não, não. E fiz um churrasco para eles, ajudei a cuidar da carne. Eu lembro que chegava um primo dele, ele chegou, ele era a bandeira dos Estados Unidos. A camisa era as estrelas aqui, entendeu? Era a bandeira, ele estava vestindo a bandeira. Daí tinha o resto da bandeira pela camisa e os shorts eram shorts com pequenas bandeirinhas dos Estados Unidos. A meia era uma meia azul com a estátua da liberdade. E o tênis era um tênis Adidas, mas era um Adidas especial. Adidas não, Nike, era um Nike especial que tinha símbolos Monte Rushmore, Estátua da Liberdade, locais americanos. Então, assim, eu me deparei com aquilo, eu achei bizarro, mas para eles é extremamente comum. Antes do churrasco, fizemos a oração, teve que cantar o hino, ergueram a bandeira lá na igreja, enfim, foi algo bem diferente. Mas é a experiência, né? Eu acho que esse contato é importante.
Mas Nova York, assim, é suja, mas é algo, parece que é tão agradável, parece que todo cantinho que você olha, você lembra de um filme, você lembra de uma série, você vê um mercadinho brasileiro, um mercadinho da Tailândia, você come comida grega, costarriquenha, é uma pluralidade de culturas que é aquela paixão que a gente tem, que a gente divide por história, geopolítica, e tudo que vem disso, parece que é gostoso estar ali no meio, né? Foram 30 dias, assim, maravilhosos. Nova York Nova York é uma cidade que dá para você visitar todo ano, né, uma vez por ano, em todos os anos da sua vida adulta, e ainda assim, talvez você passe a vida toda sem conhecer tudo que ela pode oferecer. Nova York é esse monstro. As 3 vezes que eu fui para lá foram assim, sempre começo do ano, então eu sempre peguei muito frio. Sempre peguei muito frio. E todas as vezes que eu fui para Nova York, eu fiquei hospedado em Jersey. Então eu tinha que atravessar sempre o Rio Hudson para ir, né, para Manhattan e tal. Mas assim, eu tive experiências desde conhecer esse lado assim mais os bairros italianos, os bairros judeus, conheci pedacinhos mais brasileiros, pedacinhos mais orientais, onde, por exemplo, teve um negócio que eu vi num mercadinho oriental. Eu provavelmente não teria conseguido trazer isso, quer dizer, até teria conseguido trazer, mas teria sido difícil de trazer isso no avião. Eu gosto muito de fotografia e eu nunca tinha visto um porta-retratos digital como eu vi à venda numa lojinha oriental. Eu não sei te dizer se era japonês, coreano, chinês, mas era um porta-retratos digital que tinha 12 frames diferentes e você enfiava lá um cartão de memória e você programava, sei lá, 12 tipos diferentes para aparecer as fotos e tal. E eu falei, não, putz, e era baratíssimo o negócio, assim. E eu falei, nossa, depois eu vou. Eu ainda pensei assim, putz, isso deve ser um negócio muito fácil de achar numa loja qualquer, é, tipo, sei lá, uma loja americana. Nunca mais eu vi um negócio daqueles, nem na Amazon, nem quando eu procuro online, eu acho. Eu devia ter comprado naquele dia lá, na hora, ali. Então eu tive essa experiência assim mais periférica, né? Eu sou muito fã do Frank Sinatra, então eu assisti tudo até hoje que você pode imaginar sobre a história do Frank Sinatra, né? Então ele como garoto morando em Jersey e vislumbrando cruzar para Manhattan e tal, aquela história dele ser italiano, mas também fazer muita amizade com os negros, e ele ter essa coisa. E ali isso sempre me fascinou. As 3 vezes que eu fui, eu fiquei em Jersey, então eu tinha essa coisa. Mas eu também conheci em Manhattan, eu conheci um pouco assim da parte é, mais pop, assim. Eu fui assistir espetáculo na Broadway, eu fui no Italy, que é o Uhum. restaurante lá do chefe famoso. Então, assim, eu também fui no Central Park lá, várias vezes, e o Central Park é enorme, né? Assim, se bobear, você se perde, entrou num lugar, Sim. vai em outro. Fui lá ver o prédio onde morava o John Lennon ali, onde ele foi, infelizmente, onde ele foi assassinado. Nova York é maluca, né? Mas eu sempre fui em períodos com frio, assim, com nevasca, ou estava nevando muito, ou já tinha nevado e tava neve no chão. E eu fui por motivos assim, sempre de. Eu nunca fui para fazer turismo, eu fui para fazer cursos. Então, uma vez eu fui para fazer um curso, para fazer a minha formação em hipnoterapia, a outra vez foi para fazer uma outra formação em coaching, e a última vez que eu fui foi em 2015, que eu fui para fazer o workshop do Tony Robbins, que foi em Jersey, né? E aí eu fiquei num puta hotel, que era o hotel do lado do evento, em Jersey, nos dias que teve o evento. Depois eu fiquei numa casinha do Airbnb no Brooklyn,
que era do lado da ponte, era muito legal, foi muito, muito bacana. Nova Em York é que uma... anos Nossa, foram esses? a formação em hipnoterapia foi 2013, tá? Eu tô olhando pro diploma aqui, tô vendo aqui, né? Março de 2013, então o diploma tá na minha parede. O curso de coaching foi 2011 e o Tony Robbins foi 2015. Então foi E é 15, engraçado, 15, 13, 11, 13, 15. E 2012, o ano que você foi para Nova York, foi o ano que eu fui para a Rússia, sim. que é o ano que, se meu avô, pai do meu pai, fosse vivo, ele era russo, é o ano que, em 22 de maio, ele teria completado 100 anos. Meu avô é nascido, hoje é a capital da Geórgia, Tbilisi. Meu avô é nascido em Tbilisi, né? E a gente comemorou o 22 de maio, eu e a minha família inteira do lado do meu pai, família inteira, assim, 17 pessoas, né? Comemoramos o dia 22 de maio, um jantar num restaurante georgiano em Moscou. Naquela época era bacana ir para Moscou. Até você estava comentando, inclusive, de um momento econômico interessante no Brasil, né? Em que a conversão, comparado com hoje, a conversão real dólar e real outras moedas também era uma conversão assim muito menos agressiva, muito, né, muito mais assim palatável do que é hoje. Cara, mas assim eu fiquei assim até um pouco, fiquei até um pouco entristecido por você de saber que você não foi para Polônia, cara. Pois é, E assim, tá uma briga, porque depois a Lufthansa não queria devolver o dinheiro, né? E querendo ou não, é, judicialmente eu consegui provar que eu não fui por causa do fechamento, né? Dos aeroportos, dos países e tudo mais. Mas enfim, um dia esse dinheiro volta e daí, Volta. eu consigo ir. Quero Mas que muito mais, ir. que mais que você viu em Nova York? Você foi, por exemplo, você foi no Monumento das Torres Gêmeas lá, não? Fui sim. E você deve ter ido, né? É um lugar assim silencioso, né? Porque é no meio de Manhattan. É para estar barulho de buzina, é para estar barulho de construção, mas parece que eu não sei se existe até uma possibilidade de bloqueio sonoro, acho que não, né? Mas é engraçado que ali você só ouve o barulho das águas, né? Das cachoeiras. E só as próprias pessoas, elas não falam alto, né? É Bom, triste, mas é um triste, um triste bonito, se é que eu posso dizer assim. ó, não tem comparação, tá? Porque aí eu acho que eu fui, e eu fui assim, esticando. Eu fui além, né? Eu fui visitar, tava, foi quando eu fui fazer a formação em hipnoterapia. Eu fui visitar, eu tava com dois amigos que fizeram a formação comigo. Eu fui visitar esse lugar, sabendo que eu estava indo fazer uma coisa que estava além daquilo que eu toparia fazer, né? Tava esticando a corda. Eu, puta, assim, por exemplo, me levar para visitar campo de concentração lá na Europa, eu acho que tem que ser uma questão assim de vida ou morte para eu ir, sabe? Que é negócio e com muito respeito. Eu tenho um conhecimento que eu considero que não é raso, apesar de eu não considerar profundo. Eu tenho um conhecimento que não é raso sobre as guerras e sobre uma série de coisas, mas eu não quero ir lá ver porque eu sei o tamanho da desgraça, né? E eu acho que há, por parte da humanidade, um respeito com relação a tudo que aconteceu. Porém, eu acho que os americanos, eles têm na cultura deles uma coisa assim, do tipo, né? Ah, é? Vocês vieram aqui e derrubaram duas torres? Bom, você viu que os caras já meteram, né? Já construíram. Então, eles têm essa coisa de, né?
sei lá, vocês estão atacando a Ucrânia, nós vamos enfiar bilhões de dólares lá para vocês não. Né? Então, assim, uma coisa do tipo mostrar o poderio deles, assim. E isso tem um pouco lá. Então, quando você fala assim, é um negócio triste e bonito, eu acho que tem um pouco disso. Eles, de alguma maneira, até mesmo no desenho de como as coisas estão montadas ali em todo o espaço, você percebe um pouco dessa coisa do orgulho americano, né? Né? Tem a tristeza toda, a ideia daquelas águas caindo pela parede e depois um pequeno buraco ali, me parece a torre de cabeça para baixo, né? Assim, E um negócio meio, né? Então você olha aquilo ali, artisticamente montado, né? né? Muito bem pensado, montado, mas assim, quando você fala é um triste bonito, depois que você visita tudo, acontece a mesma coisa. Não sei se você já foi na Disney, mas depois que você visita tudo, acontece exatamente a mesma coisa que acontece quando você está na Disney. Na Disney, você vai num brinquedo, se diverte no brinquedo e tal. Quando termina a atração, termina o brinquedo, para você sair do brinquedo, você passa por onde? Você passa por uma lojinha. Uhum. E lá é a mesma É, coisa. Lá é a mesma, você passa pela loja onde tem os produtos né? Então, com assim, certeza. né? Eles não perdem a oportunidade. Então, assim, tem aquela impressão digital norte-americana no negócio, com respeito a tudo, né? Esse é um dos eventos que provavelmente você lembra onde você estava quando, em 2001, os aviões bateram. Quer dizer, eu não sei se você lembra quantos anos você tinha. Eu ia fazer 10. Então, não sei se você lembra. Eu já. Em relação a viagens, assim, eu gosto muito de ver a parte histórica. Se tiver que ser um local triste, acho que diferente de você, eu iria com muito respeito também, né? Concordo contigo. Mas, por exemplo, Alcatraz, gostaria muito de conhecer a prisão, né? Talvez não seja o seu, né? Sua preferência. E tem dois lugares que, na verdade, tem três lugares que eu gostaria muito de ir, talvez não dê tempo, que são lugares distantes, caríssimos, mas eu quero conhecer Chernobyl, né? Eu quero conhecer a floresta Aokigahara, no Japão, ali na base do Monte Fuji, né? Que é a floresta dos demônios, eles falam, né? Você sabe a história? Acho que o pessoal pesquisa depois para a gente não falar de tragédia aqui, né? E gostaria muito também de conhecer Colômbia, né? Eu acho que a faculdade, né? Onde aconteceu o atirador e tudo mais. Tiroteio lá, né? Mas assim, não. Parece que fica meio mórbido essa conversa, mas eu digo assim: lugares onde se fez história, boa, triste, ruim, Claro, claro. ficar nesses lugares, sabe? É, essa atração por lugares históricos, Praia do ela Norte. assim, você imaginar, por exemplo, você estava falando um pouco mais cedo do João Paulo II, do Karol Wojtyla, né? Eu conheço duas pessoas que têm fotos quando o Papa esteve no Brasil, do Papa pegando na mão delas, assim, aqui, né? Eu lembro de estar no apartamento onde minha mãe mora hoje, o apartamento que meus pais têm aqui em São Paulo, desde que, um pouco depois que meu irmão nasceu, eles compraram o apartamento aqui, no mesmo bairro onde eu moro, no nono andar, e a vista do apartamento, naquela época, tinha muito poucos prédios, então a gente conseguia ver a pista do aeroporto de Congonhas, que é um dos aeroportos, que naquela época era o aeroporto internacional aqui de São Paulo, ainda não tinha aeroporto de Guarulhos, e a gente conseguiu ver, inclusive, o helicóptero do Papa decolando uma vez que ele veio para o Brasil aqui, e eu morei no ano de 1989 e no ano de 1990 eu morei na Alemanha. Meu pai era executivo de multinacional, a gente morou lá, e na Páscoa de 1990 nós estávamos em Roma e Uhum. fomos no Vaticano receber a bênção do Papa na Praça de São Pedro,
naquele, né? E o Papa era Então, assim, essa atração por lugares históricos, meu pai era um fanático, estudioso da Segunda Guerra, principalmente, mas estudioso das guerras, porque a história da minha família se confunde com a história das guerras, né? O pai do meu avô teve que migrar da Rússia, porque ele era um oficial do exército russo, que estava que havia sido ferido em combate e estava numa colônia convalescendo do ferimento com a família, quando eclodiu a Revolução, e uma boa parte da Revolução Russa ali, ela acontece no exército, porque os oficiais comiam com talher de ouro, enquanto os soldados não tinham o que comer, né? E foi uma história assim do tipo, chega um mensageiro na aldeia dizendo assim, olha, fujam os oficiais porque em poucas horas tá chegando uma horda para matar, né? E aí o pai do meu avô, mesmo meio ferido, foge, e aí tem toda uma história da fuga da Rússia. Então, acho que isso marca a minha família com essa coisa toda. Mas essa atração por lugares históricos, ela é maluca, né? Puta, eu me lembro do meu pai, assim, alucinado quando aconteceu o negócio do Muro de Berlim. A gente morava em Hannover, na Alemanha. O meu pai falou, pô, nós não vamos para lá hoje, porque não dá, porque é muita coisa, mas nós vamos para Berlim logo que der e tal. E foi um negócio é impressionante como a gente é atraído. E eu não tinha a menor ideia, naquela época, o valor histórico do que estava Mas acontecendo. gostar de conhecer lugares históricos, tristes ou não, não nos impede também de querer conhecer a Torre Eiffel, Alpes suíços, né? Poxa, é bacana. Viajar é legal, né? Cada É, lugarzinho vai ter uma história legal, né? é. A gente, morando na Europa, o que a gente queria era conhecer, por exemplo, o Parque Asterix, Uhum, que é tipo a Disney de Paris, né? Entendeu? O que a gente gostava era isso. Só que os meus pais, eles combinavam com a gente que para cada atração, vamos dizer assim, Disney que eles levavam a gente tinha que ir numa atração cultural. Isso era uma coisa importante, né? Então, vocês vão querer no Parque Asterix, então a gente tem que ir no Louvre. Mas essa combinação entre os dois sabe assim, algumas coisas que meus pais tiveram e que, né, que me ajudaram a formar quem eu sou, essa coisa da cultura e esse equilíbrio entre assim, tá bom, vocês querem curtir um parque de diversões? Ok, mas também, então, para cada parque de diversões, nós vamos num museu, né? Porque para uhum. criança, às vezes, museu é um saco, né? E depois que você fica adulto, que você fala, nossa senhora, se eu pudesse voltar aquele tempo que eu morei na Alemanha, quanta coisa que eu ainda visitaria, né? Você imaginar Podia que eu tava, aproveitar. é, morando em solo europeu, você fala, nossa, quanta coisa, né? Mas a atração por lugares históricos, ela é realmente ela é uma característica de pessoas que têm um interesse por cultura insaciável, insaciável. Independente se você estava falando, puxa, eu quero conhecer esses 3 lugares, que são lugares assim onde aconteceram talvez grandes tragédias, né? Mas independente disso, é Uhum. história, Tem estômago, né? é história. Agora, é, pensando na questão da história, né? E pensando que você é um cara que, então, conheceu alguns lugares e tem esse interesse de conhecer, vamos falar de idiomas. Bora. Você, como educador físico, ou profissional de educação física, ou professor de educação física, que era a nomenclatura assim, tipo década de 70 do século passado, né? É, Professor de ginástica. professor de ginástica, Você, como profissional da área da educação física, essa coisa do ensino é natural, né? Você, na faculdade, alguma coisa, mesmo que assim, mesmo que não tenha sido assim uma faculdade que te ensinou a ensinar, você sabia que você ia sair dali e dali para frente você ia ter que transmitir alguma coisa para outras pessoas. Como é que foi no caso dos idiomas? Porque você fez letras, né? E letras eu acho que é um negócio assim extremamente abrangente, né? Você fez 2 anos de letras, pelo que eu entendi, é isso? Isso, eu fiz em Linguística 2 eu falei, não é para mim não. Como é que Quando é? chegou, passei Linguística 1 quando chegou em Linguística 2
No segundo ano eu falei, não, melhor não. Tá, mas como é que vem essa coisa do ensino dos idiomas e aí, assim, você falou de inglês e francês, assim, por exemplo, aonde você aprendeu a falar francês? Porque você perguntar Então, para mim onde eu aprendi a falar alemão, eu morei 2 anos na Alemanha. uhum. Deixa eu abrir a porta, deixa eu ver se o cachorro vai crescer, acho que não. É, o meu pai é professor de inglês, né? Então, eu acho que tem um pouquinho disso também. Eu lembro que quando eu era criança, como ele dava aula em escola particular, junto com a escola pública, tinha os materiais didáticos de inglês. Então, tinha desenho, tinha. Deixa eu abrir a porta do cachorro. Tinha várias formas lúdicas de se aprender inglês. Eu lembro que eu ia, às vezes eles iam dar aula à noite e eu ia para casa da minha avó. Eu levava, o pessoal de hoje talvez não saiba o que é. Eu levava vários VHS, umas fitas, cassetes, né? Era desenho, perna longa, Bugs Bunny, o Patolino, o Goofy, o Pateta, enfim. Eu conheci essa galera primeiro em inglês para depois conhecê-los em português. Então, assim, estava muito incutido em mim. Um pouquinho, olha os animais em inglês, de 1 a 10 em inglês, sabe, essas coisinhas. Depois eu peguei a fase do videogame, né? Que o videogame virou algo pessoal. Então, o videogame era tudo em inglês também. Eu fui me acostumando com o idioma até me encher o saco. Então eu falei, não, eu quero, primeiro, tinha 13 anos, eu quero estudar francês, né? Daí, com 13 anos, eu fui para uma escola formal de francês, uma franquia, né, de idiomas, e daí estudei francês até os 16. Só fui fazer o inglês formal, com diploma, bonitinho, até porque eu precisava, quando eu tinha 18. Então, o primeiro idioma que eu estudei mesmo foi o francês. Aos 16 anos, eu já estava substituindo professores para tirar férias de turmas mais novas, né? Comecei a dar aula com 16. Tive alguns gaps aí no meio, mas dizer que não parei totalmente, eu estou dando aula desde os 16 anos. Que Daí, legal. daí veio o espanhol, porque eu precisei, né, por causa da FIFA e tudo mais, e já peguei embalo também. É, e daí o polonês, né, que eu quero terminar, quero voltar para o polonês. Mas eu gosto de idiomas, quero poder aprender pelo menos mais uns dois aí, até o final da vida. Mas esse conhecimento de idiomas, ele traz uma percepção de mundo, não só uma percepção assim do tipo, olha, se você fala idiomas, você pode ser contratado por uma empresa e ter um cargo muito diferente de outras pessoas, porque você pode conversar com pessoas de outros países. Isso era o que eu ouvia na década de 80, de 90, quando eu era um garoto que falava 3 idiomas fluentemente, escrevia, entendia fluentemente. Mas depois de pouco tempo ainda, quando eu estava na faculdade de educação física, eu falei, não, não é isso. É, não era sobre pesquisar, por exemplo, é, estudos científicos, né, ler estudos científicos em inglês e entender, isso era o básico, mas era sobre, assim, saber, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um negócio completamente fora. Se você pensar na psicanálise, pensar que um dos, né, talvez dos nomes mais famosos, se não for o mais famoso da psicanálise, é o Freud, e os textos que ele escreveu foram todos em alemão, porque ele era austríaco, né, você vai entender que aqui no Brasil, o que você tem de tradução do Freud. Você tem 2 tipos de tradução. A mais comum é a tradução que vem do inglês para o português, que é uma tradução que muitas vezes distorce termos, porque traduziu do alemão para o inglês e depois pega do inglês para o português. E você talvez saiba do que eu estou falando, mas a maioria das pessoas não pode não entender o que é isso. E dentro da sociedade de psicanálise, eu sei isso porque meu irmão, além de psicólogo, é psicanalista. E meu irmão fala, puxa, na psicanálise, um cara que fala alemão, que entende alemão e que pode ler textos originais do Freud, é um cara que tem uma compreensão da psicanálise ímpar.
né? Então, é sobre essa questão que eu estou imaginando aqui, não tanto sobre o diferencial que isso é em termos de currículo, mas o diferencial que isso é em termos de compreensão de mundo, né? Porque, por exemplo, tem palavras em português, por exemplo, a palavra saudade, ela quase não tem tradução em muitos idiomas. Assim como muitas palavras em alemão, palavras em outros idiomas não tem. E conhecer essas particularidades de cada idioma é conhecer também a cultura do país, né? E aí eu fiquei muito interessado de novo, quero voltar de novo para a história do francês, porque em algum momento você decidiu que era francês que você ia estudar. O inglês eu entendo, seu pai tinha um material em casa, a nossa cultura pop, se a gente pensar ali os acontecimentos pós-guerra do século passado, né, influenciados ali pela questão do Woodstock, por todas as revoluções dos jovens, né, pós-década de 50, pós-guerra século passado, nós fomos influenciados pelos americanos, assim, muito, de maneira muito pesada. Então, isso é Música. natural, né? Agora, francês é uma língua diplomática, mas o que que te pegou no francês? Por que que foi para o francês? Só fazer um link também com o que você estava falando, isso acontece com a Bíblia. Por que que muitos padres, rabinos, pastores, eles vão estudar grego, vão estudar hebraico, para poder entender, realmente buscar o original, né? Porque a tradução que chega para a gente, do pessoal que está, dos fiéis, né? Não é exatamente, né, o original, né? O francês, eu lembro, assim, vagamente de tipo um flyer, assim, de abrir e ver que as opções da escola era francês, italiano, alemão, e não foi direcionado, foi algo assim, qual país, eu já gostava de geografia, qual língua tem mais países para viajar, né? Então, ganhou o francês. Então, assim, não foi muito planejado, não, tá? Foi algo muito próximo do Uni e do NT. Tá? Assim, porque para mim, os meus pais, quando a gente era bem garoto, assim, eu, meu irmão, minha irmã, os meus pais, quando eles queriam falar entre eles alguma coisa para a gente não entender, eles falavam entre eles em francês, né? Uhum, Mas a gente, em muitos momentos, a gente começou a pescar algumas palavras. Por exemplo, a gente sabia que les enfants era a gente, né? uhum. A gente começou a sacar algumas coisas assim entre eles. E aí, eu me lembro de uma cena assim icônica, que éramos nós num restaurante em Paris, quando a gente morava na Europa, e o meu pai falou alguma coisa para o garçom, e a minha mãe corrigiu meu pai na frente do garçom, porque minha mãe era professora de francês, meu pai não falava tão bem francês. E meu pai ficou uma pistola com a mãe, falou: nunca me corrija na frente de uma outra pessoa. Foi um negócio engraçadíssimo, né? E a minha mãe tinha essa inclinação para o francês desde muito cedo, a minha mãe estudou num colégio aqui em São Paulo, que era o Nossa Senhora do Rosário, e muitas amigas dela tinham vamos dizer assim, uma preferência pelo francês também. Daí a minha mãe fez letras no Mackenzie, que não é uma faculdade que tem uma influência francesa, mas ali ela conheceu pessoas que se interessavam pelo francês, então foi uma coisa assim do grupinho de pessoas e tal, e aí foi isso. Só que a minha mãe ela parou de trabalhar muito cedo. Ela dava aula de português e literatura francesa, parou de trabalhar pouco depois que eu nasci, no arranjo doméstico na minha família. Cara, se você não se incomodar, eu quero fazer assim uma mudança de marcha que talvez tenha muito a ver ainda com cultura de países, mas eu quero falar de futebol. Eu quero começar falando da tua experiência com a FIFA, porque eu acho que isso é uma coisa que eu não conheço ninguém. Não, até conheço, mas um ou dois amigos meus que tiveram assim experiência com. Eu vou dizer que são amigos, mas são pessoas com quem hoje acho que eu nem tenho uma conversa tão frequente que eu tenho com você, mas são amigos de faculdade. Alguns trabalharam em Olimpíadas e tal. Mas eu queria começar falando assim, de futebol, porque você é uma enciclopédia para mim. Hoje, se alguém falar, olha, quem que você conhece que mais sabe de futebol e tal, fala com o Guilherme.
E queria que você começasse contando da tua experiência com a FIFA, né? Como você chegou na FIFA, o que que você fez lá, e daí para frente vamos falar de futebol e trazer os países e a cultura junto com isso. A gente nem tinha combinado isso, mas foi um link legal, porque a FIFA foi por causa do francês. Então, 2015, meu último ano de educação física, eu já almejando. Vamos lá. A educação física, para mim, ela sempre foi um esporte. Se você me colocar numa academia, eu vou saber alguma coisinha, mas eu vou sofrer. Se você me colocar numa sala de aula, eu vou saber alguma coisinha, mas eu vou sofrer. Se você me colocar em recreação e lazer, também, assim, meu domínio é o esporte, sabe? Essa é a minha especialidade. Então, em 2015, já sabendo disso, que esse era o caminho que eu ia seguir, eu fiz aquele curso CBF Academy, né? Que são a formação de treinadores. Licença C, licença B, licença A, licença Pro. Eu só fiz a licença C. Mas na licença C eu conheci uma galera, inclusive professores que depois entraram na CBF. E um desses professores, o Tiengo, né? Em 2019, o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo Sub-17, tá? E ele era do comitê organizador, junto da Valesca. Ele me indicou para a Valesca. Ele falou: Ó, esse profissional fala francês, eu acho que você vai precisar. O Haiti tinha classificado para a Copa Sub-17. E como que a FIFA organiza? A FIFA organiza que todo país cede lá no caderno de encargos da FIFA. Então a gente não fala só de estádios, de rodovias, não. No caderno de encargos é obrigatório que o país sede ofereça alguém que faça a comunicação entre FIFA e seleção. E essa pessoa tem que ser alguém do país, porque a pessoa precisa falar a língua do país, o inglês, língua FIFA, e, e a língua do país, no caso, sede, e a língua do país classificado. Então eu tinha francês, português e inglês, certo? Certo. E fui indicado, ninguém queria pegar o Haiti, tinha mais pessoas falando francês, mas ninguém queria pegar o Haiti. Eu falei, eu quero, né? Eu pego, não tem problema não. Já tinha contato com haitianos aqui, a região do Paraná veio muito haitiano, naquela leva, 2011, 2012. E me preparei. Fiz o treinamento, e daí tudo desse treinamento era em Brasília, Goiânia, voltava para o Moarama, Goiânia, São Paulo. Fiz o treinamento, descubro que o treinador foi demitido, que eles contrataram um venezuelano 3 meses antes da Copa, e ele não falava francês, né? Eu já tinha um leve conhecimento de espanhol, mas aí voltei a estudar espanhol, mas deu tudo certo. Usei o francês, porque daí os atletas, né, além do creole, né, da língua local, eles falam um pouquinho de francês, aqueles que foram para a escola. O Haiti é bem diferente aqui do Brasil, né? É bem mais difícil chegar à escola, né? Então, aqueles que foram para a escola, eles falavam francês. Então, assim, eu acabei usando, mas acabei usando mais o espanhol do que o francês. Essa foi a minha experiência com a FIFA. Daí você me pergunta, o pessoal, mas o que você fez lá, né? Eu só expliquei qual que era a função, a grosso modo. A função de TLO, Team Liaison Officer, além dele fazer essa ligação, você precisa manter um cronograma organizado e ativo. Então, você acorda às 6 da manhã sabendo o que você vai fazer, porque você se programou até às 6 da tarde do dia anterior, mandou para a FIFA, mandou para as polícias, bombeiros, segurança, equipes. Então, meu dia ia das 6 da manhã até umas 10, 11 da noite, organizando junto do segurança, junto comigo tinha sempre um policial federal, né? No meu caso era o Wagner. Então, eu e o Wagner, a gente se organizava para sair do hotel, a nossa sede era em Goiânia, tá? O pessoal de Goiânia vai entender. Para ir até o CT do Vila Nova, treinar, voltar. Para ir até o CT do Goiás, voltar. E nisso, é obrigatório, a FIFA pede que vá
2 carros de polícia na frente, 2 carros de polícia atrás, né? As motos, uma de cada lado do ônibus. Então, assim, é uma organização que parece simples, mas no Brasil tudo depende de ofício, né? E esses ofícios, eles não são fáceis. Então, o Wagner cuidava da parte de segurança e eu de organização. O gramado está cortado, o vestiário foi limpo, os ônibus estão preparados, alimentação, o que que eles querem comer, o que que eles vão comer e tudo mais. A nossa missão era, dentro do padrão FIFA, que virou piada naquela época da Copa do Mundo, deixar tudo pronto. Se o jogo era 7 da noite, 5h20, todo mundo no estádio. 6 horas, aquecimento no campo, porque o sinal internacional vai abrir, o pessoal tem que estar trabalhando. 6h20, vestiário. 6h40, tem que estar todo mundo, não é 41, é 40. Tem que estar todo mundo na fila para subir a rampa do estádio, sabe, para cantar o hino, com as criancinhas. 6h43, todo mundo tem que ter entrado. 5 minutos do hino do Haiti, 5 minutos do hino do outro. Daí 3 minutos, sabe? Enfim, tem todo um cronograma que o pessoal que só assiste o jogo não vê que aquilo dá um trabalho do caramba, Você é aquele sabe? cara que tá com aquele negocinho no ouvido, com o microfone aqui, dizendo agora não, aqui, agora é você que é o cara que estava coordenando isso, é isso? Esse era o Wagner, mas eu falava para ele falar. Tá certo. Você mandava o cara. Quer dizer, Aham. se desse uma bucha, o Wagner é o que ouvia a bronca, mas o seu pescoço é o que ia rolar, é isso? Isso mesmo, bem isso. Eu cuidava de entrevistas, então o jornalista, eu quero falar com um tal. Daí você tirava o menino do vestiário, ia para a sala de imprensa junto com o treinador, enfim. Essa parte logística eu que cuidava, também é muito gostoso. É cansativo, mas é uma delícia fazer isso. Você está em contato com o que você gosta de fazer, né? Eu lembro que um torcedor invadiu o campo, Haiti, Haiti e Coreia do Sul, lotado de haitiano na Serrinha, ali no estádio do Goiás. E um torcedor queria abraçar o goleiro. Entrou, os stewards não conseguiram segurá-lo. Ele abraça o goleiro, jogo correndo. Você só vê o Wagner assim correndo, ele pula a placa de publicidade e ele dá um knockdown Eu falei, cara, como você aprendeu a fazer isso? Daí o juiz parou o jogo, né, para retirar o torcedor. Mas eu pensei que ele ia matar o cara enforcado. Mas ele falou, não, tudo é uma questão de segurança. Eu não sei se o cara tem uma faca, eu não sei se o cara tá armado, entendeu? Então eu preciso, se precisar enforcar ele e fazer um desmaio obrigatório, eu preciso, né? Isso são detalhes. Esse jogo, a TV não mostra quando o torcedor entra, né? Você já deve ter visto. Sim, Mas sim. Quer dizer, essa tua experiência com a FIFA, né? Mas assim, eu ouvi você dizendo que assim, os teus pais foram atletas num, num nível assim, interessante uma coisa que você estava falando, por exemplo, você falou jogos regionais? Chegou a falar eles isso, não? jogaram, eles jogaram escolares e juventude. Você tendo seus pais, né, como atletas, como entusiastas do esporte, e aí o futebol como modalidade padrão Brasil, né? A tua experiência com a FIFA, talvez pelo gosto pelo futebol, né? Da onde que vem o teu interesse, assim, eu entendo que você gosta de história e tal, mas, pô, da onde que vem o teu interesse por saber tanto detalhe do futebol? Porque, sei lá, se eu te perguntar o jogo, eu nem sei. A Hum. minha ignorância, o delta que tem, a diferença que tem entre o que você sabe e o que eu posso te perguntar é tão grande que eu nem sei o que te perguntar, né? Mas se eu chegasse e falasse assim, olha, o jogo das quartas de final da Copa de 94 lá nos Estados Unidos entre, sei lá, as quartas de final da chave e tal, é capaz de você falar, ó, foi tal, foi gol não sei quanto, quem fez foi isso, foi aquilo. Mas da onde que vem essa vontade de aprofundar no detalhe?
né? Porque tem coisa que a gente gosta pra cacete, mas não vai nesse detalhe. E você, cada vez que eu vejo você falar de alguma coisa de futebol, você conhece o detalhe. E eu sei como é quando a gente conhece uma coisa no detalhe, a gente gosta daquilo e quer saber né, a granularidade daquilo, então você quer saber até o grãozinho mais fino, e quando a gente gosta de alguma coisa, mas não precisa aprofundar, gosta às vezes só do cenário do negócio. Como é que vem esse aprofundamento? Eu acho que é um pouco da paixão pelo jornalismo, que eu quase fiz, que eu ainda penso em fazer. Você falou da TV ontem, né? Eu atuo como repórter, não formado. Eu sei que se eu fosse formado eu saberia mais meandros, né? Detalhes de o que é uma transmissão, mas assim a prática também te leva a conhecer, né? Eu já estou nisso há uns 4 anos, então a gente acaba também conhecendo bastante coisa. Então, eu gosto muito de história. E eu pude unir história com Copa do Mundo e jornalismo. Aqui é um dos quartos da casa. Mas tem uma biblioteca lá. Nessa biblioteca tem muita coisa de futebol, tem muita coisa de jornalismo, de história. Então, se você me falar quartas de finais da Copa do Mundo de 94, eu já sei. Brasil 3-2 na Holanda, em Dallas, jogo meio-dia, 39 graus, porque na transmissão o Galvão entra falando: aqui tá quente pra caramba, 39 graus. E o Brasil entra com Tafarel, Jorginho, Odair, Márcio Santos, Branco, que entrou no lugar do Leonardo, que deu aquela cotovelada. Mazinho, Mauro Silva, Zinho, Raí, não, Raí não, Dunga, Bebeto Romário, Brasil ganha de 3-2 da Holanda, um gol do Branco, que o Romário tem que até, não sei se você viu aquele gol, que o Romário tem que dar até uma agachadinha, assim, o Branco quase chuta no Romário e gol do Brasil, entendeu? Então essa paixão pelo jornalismo, você pega cada detalhe da transmissão, você transforma em conhecimento, sabe? Talvez Só, nunca vou usar, mas mas só que em 1994, eu tinha 20 anos de idade. Quer dizer, eu completei 20 anos de idade em dezembro de 94, né? Você tinha o quê? eu ia fazer 3. Então, assim, você estudou isso, você não viveu esse É, momento, né? Você aqui, ó. leu, você entende? Você entende o que eu tô falando? Eu lembro. Então, tá aí, Ó, DVD. os jogos estão aqui, ó. Os jogos estão Perfeito, aqui. Né? perfeito. Você estudou isso, você assistiu, você leu, Uhum. você viu. Então, eu lembro, assim, isso que você falou, por exemplo, o Romário fazendo isso, fazendo aquilo, eu não lembro muito. Eu lembro até comentamos ontem, quando eu estava te convidando para a gente conversar aqui, nós falamos do Roberto Baggio e tal. Eu falei, porra, bicho, eu me lembro de eu estar ali na casa de um amigo meu. E no momento que o Baggio chuta a bola por cima do travessão, é uma turma ali, talvez de umas 15, 20 pessoas, a gente sai correndo da casa do cara pra rua e quebra maçaneta e a cidade. Águas de São Pedro tinha uma placa na entrada da cidade. Quando você entrava, tinha uma placa dizendo assim: menor município do Brasil, né? E tinha uma turma lá e, puta, a gente saiu correndo e tal. Até contei que foi uma das vezes que eu dei um salto mortal e caí em pé de tão feliz que tava e tal, mas eu vi o troço acontecendo, né? Você não, você assistiu, você estudou, você viu, então eu falei para você, quartas de final, Copa de 94, Estados Unidos. Aliás, me tira uma dúvida. Ano retrasado, ano passado, alguém falou um negócio para mim assim: até hoje, nenhuma Copa do Mundo bateu a audiência da Copa dos Estados Unidos em 94. É verdade? É verdade. Tanto. Quer dizer, em TV eu não sei, mas Mas em público. presencial. E sim. Porque os Estados Unidos eles usaram os estádios universitários, né? Então, todos os estádios tinham 80, 90, 100 mil lugares. Enquanto nas outras Copas do Mundo eram estádios de futebol, que nem sempre são criados para comportar tantas pessoas, né? Então, essa é a razão da Copa de. Mas, assim, para jogo, eu confesso que eu sou meio antissocial. Copa do Mundo, por exemplo, geralmente eu tiro férias. Quando eu sei que vai ter Copa do Mundo, eu tento programar minhas férias para aquele momento. E eu assisto todos os jogos, né?
eu fico meio recluso, inclusive para assistir o jogo, mesmo o jogo do Brasil, o pessoal quer se reunir, galera, tal, eu não consigo, porque se eu virar torcedor, eu sinto que eu estou perdendo informações importantes do jogo, desde conhecimentos táticos, técnicos para minha profissão, como informações igual essa que eu te passei, entendeu? Então, Sim. assim, eu não me emociono com o jogo, eu não consigo. Talvez eu me controle demais, né? Daí é questão para trabalhar, talvez com um psicólogo, alguém assim, mas eu gosto de assistir tudo sozinho, tudo sozinho. Eu sempre fui um cara muito inclinado para balada, festa e tal. Eu gosto da bagunça. Eu não sei como é que foi para você, você ainda era muito garota, mas a experiência da Copa de 98 na França, a, a nossa a nossa decepção na final, né? Que a sensação que eu tive assim foi um negócio tão interessante porque a sensação que ficou para todos nós era como assim se tivesse uma festa maravilhosa marcada. E a festa foi desmarcada por motivos de falecimento. Foi um negócio assim, essa foi a sensação entre os amigos, assim, sabe? Assim, não houve uma disposição, né, entre nós. Você comentou 2016, a Sport TV fez 16 canais, aquilo acabou com a minha coluna, porque foi quando o sofá da minha sala ganhou, e acho que nunca, desde então até hoje o sofá da minha sala ganhou aquela memória da espuma, porque Uhum. eu acordava e dormia na mesma posição no sofá da sala para poder assistir os 16 canais da Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Porque um negócio inédito, 16 canais. E o pior não é isso, o pior é que depois que acabava o dia, você ia nos 16 canais e tava reprise de tudo aquilo que você não tinha visto durante o dia. Porque, óbvio, durante o dia não dá para você ver os 16 canais ao mesmo tempo. Então você podia varar a noite vendo tudo aquilo, né? Então realmente foi um negócio, uma coisa de louco, um negócio fora do comum, fora do comum. Eu entendo bem essa posição de isolamento, você se isolar, mas quando foi? Porque 94 você era muito garoto, você não pode ter uma memória do que aconteceu. 98, você lembra da final Brasil e França 98? Você lembra de você estar assistindo isso? Eu lembro de ter assistido vários jogos. Foi quando eu já estava uma criança maior, né? Já podia faltar na escola. Eu lembro de assistir jogo de manhã, comendo pipoca com meu pai. Então, assim, eu tenho flashes de 98. Afinal, eu não lembro de estar sentado assistindo, mas eu lembro de lances. Agora, esse lembrar, será que é de coisas que eu vi na TV? Será que é do momento? Né? Eu lembro de assistir mesmo, assistir, de estar sentadinho assistindo. Eu lembro de Croácia 1-0 contra a Romênia, que foi aquele jogo nas oitavas de finais que os romenos pintaram o cabelo de loiro, todos eles. Gol do Fuker, da Croácia, de pênalti, bateu no canto do Stelé. Eu lembro de estar assistindo mesmo, eu lembro a França e Croácia, quando a França elimina a Croácia nas semifinais. Dois gols do Thuram. O Thuram, eu sinto assim, eu tenho um mini ódio com o Thuram até hoje, porque eu estava torcendo para a Croácia e ele nunca fez gol, nem pela Juventus, que é o clube dele, e nem pela seleção francesa. Ele só fez dois gols na carreira. Dois, lateral direito. Os dois gols da semifinal, França e Croácia. E aí Então, 2002, que foi a Copa da Madrugada, né? Que foi aquela Copa que a gente tinha que acordar na madrugada para ver e que, meu, ganhamos. uhum, Essa eu me lembro, assim, porque essa eu assisti no. Eu ainda não morava sozinho aqui no meu apartamento, morava com os meus pais e a gente assistiu praticamente tudo lá no apartamento deles. Eu acordava na madrugada, assistia, então tudo era comemorado na sacada. Como é difícil gritar gol sem sair na sacada, né? Sem sair na janela. uhum. Né? Então, como é difícil quando acontece uma coisa bacana, você não querer
comemorar com outras pessoas. Acho que essa você lembra mais, né? Até porque o Brasil ganhou, né? Sim, os jogos de madrugada bateu com os horários dos meus pais. Então, eu acordava de madrugada, eles não assistiam os de madrugada. Eles iam dar aula de manhã, sabe? Sei, sei. Agora, Mas da onde vem a ideia do quiz? Gabriel, são três cachorros, só explicando, pessoal, eles são acostumados a viver em casa. Então, entra, sai toda hora. Pode ir. Agora, conta pra mim aqui, como é que foi essa história do quiz do futebol, cara? Porque isso pode parecer pra você uma coisa boba e tal, mas eu me lembro de ter comentado com pelo menos umas duas, três pessoas que me são próximas, o quanto isso foi uma iniciativa, primeiro, de extrema criatividade, segundo, assim, eh, de encaixe oportuno demais no momento em que a gente estava começando a se isolar na pandemia. Me conta essa história do quiz do futebol, cara. O quiz, eu não lembro se foi 2020 ou 21. Foi 20 que começou? Mas, enfim, Eu me lembro que teve um aniversário meu, um dia 26 de dezembro, não foi o do ano passado, então não foi 2022. Talvez tenha sido 2021 ou 2020. Foi um dos 2 anos. Teve um dia do meu aniversário que eu passei com vocês, fazendo o quiz aqui. talvez tenha sido 20, então, que você não poderia. 21 você ainda poderia sair, né? Já estava um pouco mais controlado, né? Então foi 26 de dezembro de 2020. É, tava todo mundo em casa, né? A gente reuniu uns amigos e eu lembrei de ver nos canais do YouTube, né? Tanto no canal do Que Jogada, do Cartão Vermelho, mini quizzes, né? Que as pessoas jogavam. Falei, vamos fazer o nosso, sem gravar. Só a gente compartilha a tela entre a gente, eu crio, para a gente não poder enlouquecer, né? Mas Sem quem era fazer. o nós? Quem era o nós? Quando você falou, vamos fazer nós, você estava pensando em quem? Porque eu não estava nessa conversa com você, eu fui convidado depois. Quem era nós? Os primeiros a jogarem foi o time master do Clube Olímpico aqui, ó. Tá. Então, eram o meu capitão, o Alex, o Rogério e o Jonathan, né? Era o time master, só para o pessoal, né? Acima de 39 anos, tá? E daí a gente se reuniu. Só que daí começou a espalhar. Eles vieram duas vezes, daí o Murilo ficou sabendo que você conhece, Murilo começou a participar, e desde então o Murilo não falta em nenhum. Daí entrou a galera, amigos de Periscope, o Tardelli, começou a se espalhar digitalmente. Eu lembro, acho que você não participou desse, de ter um que a gente jogou em 15 pessoas, Porra. né? Em 2020, inclusive, foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, a gente teve até gente da Globo aqui jogando com a gente, né? A Karina jogou com a gente, do GE, né? Hoje a Karina, ela fazia cobertura da Islândia na Copa de 2018, é de Brasília. Teve o Zé Gustavo, de Brasília, da Globo Brasília. Era uma galera que era apaixonada em futebol e que também estava ali parada, não tinha esporte para cobrir. Eles jogavam eles para cobrir saúde, para cobrir política. Só que assim, já tinha muito jornalista especializado nessa área, então sobrava pouca coisa para fazer e eles estavam disponíveis, queriam jogar. Durante uns 2, 3 jogos eles participaram. E daí eu resolvi te convidar, né? Meio tímido, falei, mas o cara, eu tô aqui, o cara tá aqui, né? Como é que eu vou, né? Você Chamar. tá de brincadeira, vá lavar a louça, você tá de brincadeira Não, aqui? não. Porque, assim, o e o Tardelli, a gente sempre via você era um cara muito inteligente no Periscope. Então, a gente, quando conversava com você, era sempre com todos os dedos possíveis, com todos os cuidados, porque a gente não sabia como conversar, né? Depois a gente pegou intimidade, né? Hoje a gente brinca, hoje a gente está aqui, né? Com muita intimidade, né? Mas a gente tinha
acho que receio de falar contigo, sabe? A gente convidou e você aceitou. A gente pôde conhecer um Ivan mais leve, né? E eu acho que isso foi muito legal, foi muito legal. A sua participação, as suas 3 vezes em último lugar, as risadas, Puta, foi nossa, cara, eu não quero perder nem no par ou ímpar. Eu não gosto de perder nem no par ou ímpar. Mas, enfim, assim, pensando que a gente está caminhando para um momento de fechamento aqui, eu queria te ouvir, assim, primeiro, uma coisa de maneira muito aberta, e depois eu quero te ouvir em perguntas mais fechadinhas. De maneira muito aberta, eu quero te escutar sobre o que você pensa sobre o seu futuro profissional, o seu futuro relacional. Você é um cara que pensa em casar, ter filhos, quer continuar morando no Paraná, quer morar fora do país, você vai fazer jornalismo. Fala um pouquinho assim, em 1 minuto, do que você pensa sobre o teu futuro. eu quero casar, quero constituir família assim. Parece aqueles quadros do Rodrigo Faro, né? Mas eu sinto que tem que ser uma pessoa meio louca igual eu, assim, tem que ser uma menina meio assim esportiva também, porque para estar no mesmo ritmo é importante, né? Eu imagino, final de semana eu não estou em casa, ou eu estou no ginásio, ou eu estou viajando para ir em outro ginásio, em outra cidade. Então, assim, né? Eu brinco que atleta casa com atleta, geralmente, né? Você pode ver, né? Mas eu tenho, ou pessoas muito parecidas. Eu quero sim. E onde eu quero estar, eu estou aberto a propostas. Pode ser aqui, pode ser em Reykjavik, pode ser em Pequim, pode ser na Coreia do Norte, treinando a seleção da Coreia do Norte, desde que não me envolva com política. Mas, mas Golaço, assim, tô, golaço. tô dentro, tô dentro, super dentro. Onde a profissão me levar. É minha principal meio de saída daqui é a profissão. Qual profissão? Ou treinador ou supervisor, agora que eu tô me acostumando. Quer dizer, esporte. Esporte. Uhum. Nada que te tire do esporte. De preferência. Se for jornalista, esportivo. Tá. Então vamos para um jogo rápido para a gente fechar aqui. Enquanto eu estava te escutando aqui, eu fui pensando em perguntas que eu posso te fazer para você me nomear assim coisas rápidas para eu conseguir, além de tudo que você já conseguiu colorir a respeito de quem você é e coisas interessantes que eu tenho certeza que quem escutou e quem está assistindo aqui se enriqueceu, deu E risada, coisas assim do tipo perguntas mais fechadinhas, tá? Eu sei que você é um cara que gosta de história. Se você tivesse que nomear os teus 3 eventos históricos favoritos, daqueles que você conhece, os que você não conhece, dane-se. Quais são os teus 3 eventos históricos favoritos na história da humanidade? eu acho que o renascentismo, apesar que é um período, não é um momento, né? Mas é um período. Segunda Guerra também é um período. Vamos pegar um momento histórico para não fugir da pergunta. Ah, 11 de setembro. Acho que mudou. É pesado dizer que foi favorito, parece que é o que eu gosto, né? Mas eu digo, mudou o Não, mundo. cara, dois amigos conversando não tem julgamento. O 11 de setembro, por exemplo, ele é um evento que mudou a maneira como a gente passa na alfândega, em qualquer lugar do Uhum, mundo, praticamente, né? Ele é um evento que mudou a maneira como a gente enxerga pessoas de barba na fila do embarque de um avião, né? Então, com certeza é um evento histórico interessante. Guilherme, na tua vida, você leu livros e você assistiu filmes. Cara, cita aí, talvez, 2 livros, 2 filmes, não só que sejam favoritos, mas aqueles em que você fala assim, cara, eu assisti esse filme, eu li esse livro e eu lembro desse troço que mudou a minha vida. Pode ser um livro ou um filme, 2 livros, 2 filmes, mas assim, pontos que mudaram tua vida que você assistiu. Esses dias você comentou comigo de um filme que você tinha visto com alguma coisa histórica no filme. Livro e filme, essas coisas que você mostrou DVDs para mim.
que foi como você viu, por exemplo, o chute do Roberto Baggio por cima da trave, né? E eu via o negócio pela televisão. Mas me fala de livro e filme. O que você assistiu e que mudou tua vida? Você fala, pô, isso aqui é um negócio que eu carreguei comigo. Para ficar, bom, vamos lá, para ficar meio dentro da minha área, livro A Pirâmide Invertida, do Jonathan Wilson. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Ele conta desde a história de 1863, que o futebol é oficialmente criado, até como que foi essa evolução da parte tática, né? Se for pegar um livro mais generalista, eu gosto muito tanto dos livros quanto dos filmes do Dan Brown, Código da Vinci, Inferno, Anjos e Demônios. E pegar um filme mais leve, Forrest Gump. Eu gosto do Tom Hanks. É isso que eu ia Forrest... falar. Todos eles protagonizados pelo Tom Hanks. E se for para adicionar mais um com Tom Hanks, eu gosto de Capitão Phillips. Ele passa um cortado, passa. Pior do que o Capitão Phillips, só aquele que é o náufrago, né? Que ele passa lá, que ele fica sofrendo na ilha lá. Eu sei que você é um cara que é ligado em comida, isso eu até tinha antecipado para você, e tem uma diferença, clara, naquilo que a gente gosta de pedir ou ir no restaurante e comer e aquilo que a gente gosta de preparar. Então, eu queria que você contasse para mim o que você gosta de comer em restaurante ou pedir, comida favorita. Então, aí você vai falar comida japonesa e tal. E qual é a tua comida favorita para preparar? Aquela que você senta na cozinha, faz aquela puta bagunça, ou não, às vezes nem faz bagunça. O que você gosta de ir comer e o que você gosta de preparar? Hoje, o que eu mais preparo e que eu posso dizer que eu domino, depois da aventura nos Estados Unidos, é o churrasco. Eu não faço bagunça na cozinha, mas eu faço lá fora. Que legal. Entendeu? Eu gosto muito. é, conheço alguns cortes de carne, modos de tempero, fogo baixo, fogo alto, selamento de carne, enfim. Gosto muito de preparar churrasco. E se eu tiver no local, acho que é difícil fugir de comida italiana. Uma boa massa, até pizza, mas uma boa massa, assim, com um grelhado do lado, né? Um nhoque com grelhado, um macarrão com grelhado, uma comida italiana. Tá. E assim, uma pergunta final e depois a gente vai para a gente se despedir e tal. Pessoas que ainda existem e pessoas que já não existem mais, tá? Nomeia para mim duas pessoas com quem, vamos imaginar que eu tivesse o poder de nesse momento agora apertar um botão aqui no meu computador, duas pessoas que você gostaria de conhecer ao vivo e a cores e jantar com elas, passar um tempo com elas conversando. Pode ser uma, duas que já não existem e uma, Uhum. duas que ainda existem. Pensando que a gente perdeu o Rei Pelé recentemente, não vale falar ele, tá? Tá. Bom, seguindo os livros do Dan Brown, Da Vinci, cientista, desenhista, pintor, engenheiro, biólogo. Ele inventou muita coisa e pensou muita coisa. Gostaria de tentar, se a gente falasse a mesma língua, o italiano daquela época não é o italiano dessa, mas se a gente conseguisse se comunicar ia ser agradabilíssimo, imagino eu. Ah, E eu acho que um dos maiores líderes que o mundo já viu, acho que seria Jesus. Gostaria muito de ter esse papo com ele. Esses Tem as são pessoas. dois Tem as, não existentes e dois que estão aí dois que estão na parada aí, dois que existem, que você gostaria de e esses não são possíveis, quer dizer, esses de repente esses caras estão a um, dois telefonemas de distância. bom, eu não vou fugir da parte esportiva, né? Não tem nem como, né? É, Nossa, só posso escolher dois. Vamos lá. Fala três, não tem problema. Não, é que se você me deixasse, eu falaria 100. Esse que é o detalhe.
A Xuxa A fez parte da Xuxa? minha. A Xuxa. Eu sou da época dos baixinhos, né? Que enviava carta, enviava, né? Caixa postal, tal. Você mandou carta pra Xuxa já? Acho que já, acho que já. Tenho quase certeza que já. Não vou te garantir, mas eu tenho quase certeza que já. E antes que ele falecesse, o Zagallo. O Zagallo é o único a ganhar a Copa como jogador, treinador e supervisor. É o cara mais nacionalista no futebol que eu conheço. Caramba, sei lá, exceto pelo envolvimento que a Xuxa teve com o Pelé, mas é, Uhum. né, que, Leque. que distância interessante um do outro. Guilherme, o que mais você gostaria que ficasse registrado aqui, que eu não te perguntei, para a gente fechar? O que mais você gostaria de deixar aqui? Eventualmente, até se você quiser imaginar que a gente vai fazer um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto momento aqui, o que você gostaria de antecipar para a gente fechar aqui, eu poder te liberar depois desse tempo curtíssimo, infelizmente, que você disponibilizou para nós aqui. Eu só estou saindo antes por causa que tem um sorteio do campeonato, né? Eu tenho que estar presente representando. Imagina, vamos lá, me fala, que mais você gostaria de registrar aqui, até mesmo como antecipação, se for o caso, ou de repente alguma coisa que você quer registrar aqui, assim, de maneira resumida, curta, tem alguma coisa que você quer deixar aqui para esse primeiro nosso primeiro papo aqui, não? Para esse podcast? Só tem uma pessoa que sabe o que eu vou falar e eu vou, ó, audiência, hein? Vou falar em público aqui. Você pode cortar e soltar a frase, né? Foi a minha capitã, que eu falei para ela. Esse é meu último ano como supervisor, não vou renovar, já está decidido. Preciso de um tempo para cuidar da minha saúde, mas isso não significa que eu não vá assumir outro clube ano que vem. Depende de propostas. Mas eu preciso respirar um pouquinho, nem que seja uma semana sem o compromisso de ser supervisor. Então, em público, né, estou afirmando que é meu último ano na AFSUL. Cara, se eu fosse o repórter da CNN, estaria aparecendo agora aquela merda que faz assim, pam, 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 breaking news. Embaixo, escrito aqui, ó, né? A Globo lá, plantão da Globo, pam, 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 pam. Guilherme, obrigado pelo teu tempo, cara. Obrigado, você é um grande amigo, tá? Você é um grande amigo. Eu quero fazer um reconhecimento, assim, em poucos segundos aqui. O carinho que você teve por mim em algum momento ali na pandemia, quando você me mandou uma camiseta do Clube Olímpico Moarama, você falou, pô, Ivan, me dá teu endereço aqui, eu quero te mandar uma camiseta. É uma camiseta que de vez em quando eu uso com muito carinho, eu falo de você, o carinho que você tem pelo, assim, um respeito que eu talvez nem mereça, quando você fala, você é um cara tão inteligente e tal, talvez nem mereça esse respeito, mas obrigado, e obrigado pelo teu tempo aqui comigo, e daqui para frente que a gente possa fazer, talvez não só no podcast, mas em outras coisas, mais encontros aqui. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui. Você é um cara, quando você falou assim de mim, você sabe que da minha parte você goza do mesmo respeito, ou talvez de um respeito ainda maior, porque eu enxergo você como uma autoridade em determinados assuntos que eu não tenho nem, eu não chego nem no chinelo disso. Teu conhecimento em futebol, é, a maneira humana como você trata alguns assuntos que a gente nem teve oportunidade de falar aqui, né? Por exemplo, teu carinho por animais e outras coisas assim, que são relativamente parecidos até com o meu, mas tem coisas que eu admiro em você que você talvez nem imagine que fazem com que aquilo que você falou, você aqui, da minha parte, a coisa é recíproca. Obrigado pelo teu tempo, bom trabalho para você. Aí, Valeu, obrigadão. E o porquê dessa torre, da camisa que você mostrou aí, é porque a gente tem uma torre Eiffel aqui, que é ponto turístico da cidade, tá? Mas eu agradeço. legal. Obrigadão, tá? Um Já vou dia, me... um dia que eu tiver por aí, você me leva na Torre Eiffel Pode deixar. pra gente Pode deixar. conhecer. Valeu, Guilherme, obrigadão. um abraço grande, brigadão.
E você possa voltar mais vezes aqui também no podcast para a gente gravar, porque eu tenho certeza que ficou muita coisa de fora. Vamos fazer uma parte 2. Obrigado. Um abraço, meu amigo. Valeu.